A paz do Senhor, meu querido, minha querida, muito agradecido por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar uma mensagem do Senhor para a sua vida, que você seja abençoado. Meu querido, nós estamos falando sobre o mover de Deus na vida daquele que vive segundo a palavra de Deus, segundo a sua palavra. Por isso, já deixa aí o seu joinha, o seu like, para ajudar o nosso canal a crescer. Por quê? Porque quando você deixa o joinha, a plataforma entende que é um conteúdo bom e que outras pessoas também podem estar recebendo, sabe, este conteúdo. E se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Aí na descrição do vídeo tem um link para você acessar o nosso grupo de WhatsApp. Venha fazer parte deste grupo de oração e intercessão, onde estamos sempre orando, buscando de Deus aquilo que Ele quer para nossas vidas. No livro de Ezequiel, no capítulo 47:1, fala assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. O templo é o lugar de habitação de Deus. No Novo Testamento, o templo não se refere ao prédio da igreja, como algumas pessoas podem até imaginar. Aqui Deus não está falando de um templo construído por mãos humanas, mas está falando do templo que é a nossa vida, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas Ele fez a igreja, né? Ele fez da igreja a sua habitação eterna. Que igreja é essa que nós estamos falando? A igreja é todo aquele nascido de novo, é todo aquele que ouve a palavra do Evangelho, ouve falar sobre Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Lembra João capítulo 1, né? Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Esta é a igreja que Deus escolheu para a sua habitação eterna. Por isso, nós mesmos, eu e você, somos o templo de Deus. E dessa forma, o templo nos fala de comunhão. Aqui o profeta Ezequiel diz que o rio sai de onde o templo está. O templo está no meu coração, na minha vida, então dali é que vai sair o rio. Na verdade, o rio ele vem do altar, vem do trono de Deus. Ele vem e a partir de nós ele flui, ou seja, ele passa por nós, passa pela igreja. O rio sai de onde a igreja está edificada. Aonde você está edificando a sua vida? Se você edifica a sua vida em Jesus, na palavra, no ensinamento, se você está enxertado na videira verdadeira, no Senhor Jesus, então ali haverá o quê? Haverá comunhão com Deus. Não espere rio de água viva se você não estiver investindo um tempo de comunhão com Deus. Você só vai ter este rio fluir na sua vida se a sua comunhão, se a sua interação, se a sua vida estiver ali no altar, buscando, clamando, sabe, a Deus. Quantas vezes você tem que orar para isso? Meu querido, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos orar sem cessar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é que você vai ficar o tempo todo de joelhos
orando, orando. Não, meus queridos, você vai tirar esse tempo sim de você se ajoelhar antes de dormir, ao acordar. Você vai ter esse tempo de oração, de entrega para Deus. Mas quando ele fala de orar sem cessar, é que a partir daquele momento que você está ali, orando a Deus, se consagrando, mesmo que depois que você encerre aquele período devocional, ao se levantar, ao ir fazer as coisas, você continua a sua oração, conversando com as pessoas, mas sempre com o seu pensamento, falando com Deus. Você continua o seu trabalho, você vai para a igreja, você faz seus afazeres, tudo o que você for fazer, faça, mas faça sempre como se você estivesse sempre em oração, sempre em comunhão com Deus. Não tem como você separar a sua vida devocional, a sua vida cristã, com a sua vida secular. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus nos chama para isso. Então a nossa vida ela deve ser uma permanente oração. Como? Nos tempos em que nós temos devocional, mas também quando nós estivermos com outras pessoas, pilotando a moto, dirigindo o carro, trabalhando, fazendo, quando vamos a algum lugar, quando temos um momento, devemos estar em sintonia com Deus. Somos indevidamente apressados com Deus, nós queremos tudo apressado, mas com Deus não tem que ter pressa. Ele não tem pressa conosco, Deus ele espera. Se Deus não tem pressa conosco, por que nós havemos de ter pressa com Ele? O tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus é o tempo de Deus, o nosso tempo é nosso tempo. Por isso devemos estar atentos para saber qual é o tempo de Deus em nossa vida. Então não pense que se você orar apenas quando tiver algo a dizer, você vai ser ouvido. Não, Deus ele está escutando você a todo momento, a todo instante. Deus ele conhece o seu deitar, o seu levantar, né? Você precisa aprender a ficar, né, apenas quieto diante de Deus. É necessário que nós falemos, mas é necessário também ouvirmos a Deus. Como eu vou ouvir a Deus? Olha só, o profeta Elias estava na caverna orando a Deus, e ali na caverna houve um trovão, mas a voz de Deus não estava lá. Houve um vento forte, a voz de Deus não estava lá. Quando de repente veio uma brisa suave, ali estava a voz de Deus. O que isso quer dizer, meu querido, minha querida irmã? Deus, ele sempre vai chegar com graça, com amor, para falar conosco. Mas é necessário nós aquietarmos o nosso coração. É necessário nós não termos pressa de receber a bênção de Deus. Nós temos que aprender a controlar a nossa ansiedade. Nós temos que aprender a abrir mão da nossa ansiedade e deixar Deus agir. Nós somos muito ansiosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, como a gente acha que é perfeito. Isso não é errado, mas nós devemos ter equilíbrio em tudo isso. Precisamos agir dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus. Deus ele vai determinar todas as coisas. Basta que eu faça o quê? Basta que eu me aquiete na presença dele. A palavra do Senhor no Salmo 91 fala assim: bem-aventurados aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra, né, descanso. O que está falando? Esse descanso aqui, meu querido, não é relaxamento, não é preguiça. Esse descanso aqui é confiança, descansar. Eu estou confiante, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle não é porque eu estou com Ele, mas é porque Ele está comigo. Mas eu preciso olhar para Ele e caminhar na sua direção. Meu querido, presta atenção uma coisa. Deus ele não se move, Deus ele está no mesmo lugar o tempo todo. Agora é necessário que eu me converta a Ele, é necessário que eu me movimente em direção a Ele. Deus ele não tem privilégio com ninguém. Não existe essa de dizer assim, fulano é mais privilegiado, ciclano é mais privilegiado. Não existe isso. Deus não prefere mais a mim do que a você. Deus não prefere mais a você do que a seu irmão ou do que
ao seu amigo. Deus não tem preferências. Não existe isso com Deus. Deus, ele diz assim: vinde a mim, você que está cansado de todas essas coisas do mundo. Vinde a mim. Deus, ele faz é chamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu vou ouvir. Então é necessário que eu vá até Deus. Então Deus, ele não tem preferências, ele não tem pessoas melhores ou piores. Não, para Deus todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. O apóstolo Paulo afirmou bem claro isso: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados da glória. Agora tem um detalhe: Jesus, ele veio e o seu sacrifício na cruz consumou esta obra e ele nos deu um livre acesso. Então, se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu me converto a ele, e eu recebo a bênção de me tornar filho de Deus. Então, como filho de Deus, eu tenho que me achegar ao Senhor. Deus, ele não se move, eu preciso me mover até ele. Deus, ele não muda, eu preciso de mudar para chegar até ele. Deus, ele não tem preferências, mas eu preciso preferir a estar com ele. Eu que tenho que me achegar ao Senhor. É eu que tenho que andar na presença de Deus. Para quê? Para que a sua graça, o seu mover, o mover de Deus, venha através da minha vida. Como este rio que sai do trono de Deus, o rio da vida, que sai do lado da árvore da vida, e sai, e aí flui através de mim. Aí gera em mim uma fonte de água viva, sabe? Rios de água viva vai sair de dentro de mim, e outras pessoas que estão à minha volta serão abençoadas. Está na hora da gente buscar o Senhor. Está na hora de eu buscar o Senhor. Está na hora de você buscar o Senhor. Quando eu busco, quando você busca Deus, Deus ele vem, Deus ele fala. Quando fazemos isso, quando fazemos a comunhão nossa com Deus, vai acontecer que começa a brotar dentro de nós um rio. O tempo que eu gasto com Deus é muito importante. É muito importante porque é necessário que eu invista o meu tempo de oração, de caminhada, de busca. Para quê? Para que através de mim o seu rio possa fluir e gere dentro de mim uma fonte de rios de água viva. Rios de água viva. Aleluia. Não adianta eu apenas ficar orando, jejuando, se eu não desejo estar na presença de Deus, se eu não desejo estar no templo do Senhor, na presença do Senhor. Eu preciso buscar essa presença, eu preciso permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é o significado de eu permanecer na presença do Senhor, buscando a sua graça, buscando o seu favor imerecido para mim, porque eu não mereço, mas eu creio e eu busco. Ninguém merece, mas você deve buscar, você deve crer. Deus, ele não muda, Deus, ele quer que você esteja ali com ele. Ele quer se mover através de você, ele quer se mover através de mim. Ele quer se mover para que outras pessoas possam se achegar. E muitas profecias estão sendo pregadas. Muitos homens e mulheres têm falado do arrependimento, têm falado da conversão, têm falado de uma vida na presença de Deus. E hoje em dia nós vemos um mundo tão perdido, um mundo tão corrupto, um mundo tão envolvido em tantas coisas que não estão na presença de Deus. Meus queridos, está na hora
de eu me converter, está na hora de você se converter. Tempos difíceis estão chegando sobre todas as nações, a nação brasileira e as outras nações. Tempos difíceis estão chegando e eu preciso e você precisa se converter ao Senhor. Eu preciso, você precisa buscar a face do Senhor, buscar mergulhar neste rio, buscar que este rio flua através de nós, através do arrependimento, através da palavra de Deus. Está na hora de nos levantarmos em nome de Jesus e declarar a sua palavra e declarar o seu reino. Amém? Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.